físico e psíquico da música, tão impregnado a gente fica dela. Mas essa impregnação é boa, ela faz bem para os nervos, faz bem para o coração, faz bem para o humor, faz bem, em suma, porque é um contato com a beleza, é um contato com instâncias, com partes mais elevadas nossas, é um contato com a harmonia. O fato de que a música tem harmonia significa que ela também trabalha a harmonia interior. Por isso, muita gente faz musicoterapia, trata com música. É importante, aliás, essa quarta sinfonia de Mahler, para um tratamento de musicoterapia, sobretudo nos 2 primeiros movimentos, seria absolutamente formidável. Eu não diria as outras sinfonias em que ele fica extremamente denso, torturado com a ideia da morte, torturado com os problemas, e ele se transforma um pouco e, ao mesmo tempo, ele procura mais densidade, mais força, mais vigor musical. Bem, mas hoje, então, nós vamos ver aqui e ouvir o terceiro movimento. O terceiro movimento é um adágio belíssimo, belíssimo. A meu ver, ele procura descrever um encontro com a paz no paraíso. Vamos pensar bem em paz, essa paz interna, que é um momento do ser tão raro de se atingir. Há momentos de paz na vida. Algumas pessoas tiveram a graça de ter paz permanentemente. Elas transmitem essa paz. A paz é o contrário da inquietação, é o contrário da ansiedade. Não é só a paz porque não tem guerra, não. É um momento em que o ser humano se pacifica com a natureza, as suas dúvidas se calam, e isso seria talvez o paraíso. O Mahler gostava desse movimento e com razão que ele gostava. Esse movimento retoma uma densidade serena de alguns adágios de Beethoven. Vocês podem observar, não é que tenha influência direta não, dos adágios. Há também algumas influências evidentemente posteriores a Beethoven. O Mahler sempre procurou fugir de Wagner, ou pelo menos dos modelos musicais de Wagner, que havia marcado tanto o seu tempo. Reparem também como as cordas soam bonito nesse terceiro movimento. E num determinado instante há um corte da imagem para uma harpa, vê-se apenas a mão do harpista. E a partir daí a orquestra parece falar de poesia, uma poesia das estrelas. Ali, aos poucos, o que vinha sendo uma grande serenidade, depois desse momento que eu estou narrando, vocês vão ver isso visualmente, aparece assim uma espécie de ameaça no horizonte. Como nesses momentos em que nós estamos num estado de felicidade assim, e de repente nos vem uma ideia ou uma fantasia ruim na cabeça, e uma angústia se intromete. Às vezes isso acontece com todo mundo, e quando a gente não está lá muito bem, quando a gente está mais neurótico, isso acontece com mais frequência. Em algumas pessoas isso vive acontecendo, em outras raramente acontece. Mas é aquela ideia de que você está bem, está em paz, está seguro, e aí se infiltra uma ideia ou uma fantasia doentia de enfermidade, de morte, enfim. A cabeça humana é um mistério. Aliás, o Mahler é interessante para que a gente observe como a cabeça do compositor, a alma do compositor, está presente. Ele era capaz de traduzir isso musicalmente, e é muito interessante, porque isso não é verbal. Eu estou falando aqui, mas não dá para falar. A gente sente, a gente ouve, a gente percebe. Esse terceiro movimento, como aliás essa quarta sinfonia na época, ela foi tocada na França, por exemplo, e isso foi considerada música menor, falta de unidade, falta de sentido. Esse terceiro movimento, ele realmente dá a ideia de falta de unidade. Ele parece que vai acabar e não acaba e continua, mas não faz mal não, porque ele continua muito bonito. Eu repito aqui que ali estava o começo de uma preponderância do caráter sonoro, dos timbres, dos sons de cada instrumento sobre o propriamente musical. Mas não há nenhuma perda do musical. Bem, para o final da obra, que poderia até ser um quarto movimento, volta a serenidade e a obra prossegue. Ela não é uma obra, essa obra é interessante. Se vocês não se preocupem se de uma só vez o ouvido não perceber todas as características. Não importa, o Mahler ali não está contando uma história, não precisa acompanhar. Basta ouvir, trabalhando o ouvido. E esses contrastes permanentes entre a serenidade e o mau presságio devem ser bem estudados por quem deseja se aprofundar nessa obra.
Aí, o que acontece? Houve-se o retorno de um tema inicial, lá do primeiro movimento, e de repente entra uma voz humana, aliás, uma cantora da mais alta qualidade. Ela está assim ao lado, numa canção muito bela, é um lied, é uma canção. Mahler botou várias vezes canções em suas sinfonias. Em suas 9 sinfonias, se não me engano, 4 delas são cantadas. Não cantadas com o coro, como fez Beethoven no final, mas cantadas por vozes humanas, às vezes por 2 vozes, por 3 vozes, numa delas tem um coro. E no final também ele fez uma outra obra, que não é bem uma sinfonia, mas que é a Canção da Terra, que é uma sinfonia coral realmente muito bonita, embora não esteja catalogada entre as suas sinfonias. Muito bem, tudo acaba numa serenidade absoluta. Serenidade. E os aplausos coroam a obra nesse interessante teatro, inclusive, que nós vamos ver aqui. É obra densa? É. É obra séria? É. Dá para ter medo? Não. Ao contrário, dá para vencer o medo de algo que já possui uma elaboração musical bem mais complexa e muito mais rica do que o habitual. Vamos então ouvir o terceiro movimento.
Bem, é uma força, né? É uma força, nada de violência, mas densidade. O Mahler foi um homem do princípio do século XX, quando escreve essa obra, e ele passa por todos os problemas que aquela época, é uma época muito interessante, é a mesma época de Freud, na psicanálise. E é interessante que um compositor com essas preocupações psicológicas, ele tem uma crise conjugal muito séria com a mulher dele, com a Alma, e ele então vai ser cliente de Freud, ele é psicanalizado por Freud, mas já no fim da vida. Porque como eu já falei, ele tem, a partir de 1907, ele morre em 1911, não é isso? Em maio de 1911. Em 1907, ele e Alma era o nome da mulher dele, perdem uma filha, uma menina pequena, 4, 5 anos, se não me engano. E é muita dor, é muito sofrimento. Logo depois se instala nele uma doença cardíaca, é prevista como uma doença incurável, sobretudo para a época. Doença essa que o mataria 2 anos e pouco depois. Mesmo assim, ele ainda vai aos Estados Unidos, apresenta-se lá. Mas em 1910 se instala uma crise conjugal. Ele tinha problemas sérios com a mulher era uma mulher muito bonita. Alma Mahler viveu até quase os anos 60 do século XX e foi uma das mulheres históricas na história da música porque ela se casou com 3 grandes intelectuais, um arquiteto, um pintor e Mahler. Mahler era apaixonado por ela e a partir de um certo momento eles deixam de se entender de um modo mais profundo e ela busca, fora do casamento, algumas alternativas. Ele sofre, isso ele no auge de uma fama, de um grande regente, o regente mais acatado de seu tempo, e também de um compositor que não era ainda consagrado como compositor, mas que já era conhecido e considerado. Portanto, ele encarna muito esse período em que começa a psicanálise, começa o século XX, começam outros momentos, e a música que faz é uma música de passagem. Ela não é uma... As rupturas iam se dar depois, iam se dar com Stravinsky, uns 10 anos depois, dessa sinfonia, da Quarta Sinfonia, quando o Stravinsky faz a Sagração da Primavera, principalmente. Primeiro, o Stravinsky faz o Pássaro de Fogo, ali por volta de 1909, 1910, e 1913, Stravinsky, então com a Sagração da Primavera, sacode a música. E em 1923 viria a grande revolução musical do século XX, que vem se dar com Schoenberg, e que arrebenta com a escala dos tons, cria uma nova escala, cria um novo modelo musical, o dodecafonismo, de 12 sons. A música se desestrutura, perde o sentido de prazer, perde o sentido de melodia, ela é apenas expressão profunda da alma. Mas isso é uma discussão muito complexa. Mahler é uma passagem mais suave, por isso ele é um pouco um sinfonista do século XIX e já alguém com todas as características do século XX, onde ele apenas viveu 11 anos. Bem, eu então agora vou aqui para trás das câmeras e nós vamos fazer aquele exercício em relação ao primeiro movimento dessa sinfonia, que não foi apresentado hoje, mas foi apresentado no programa anterior. E como é uma peça longa, a gente terá a oportunidade de recordá-lo comigo fazendo algumas inserções esclarecedoras do ponto de vista, esclarecedoras eu espero, do ponto de vista da orquestração, da orquestra, do maestro e dos modelos de construção musical do nosso Gustav Mahler. Vocês devem haver reparado que a percussão abre esse movimento, aquela espécie de chocalho. Isso não é muito comum, nem aquele instrumento é comum. Logo em seguida, os violinos e as cordas dão o tom. Reparem como soam bonitas as cordas de Mahler e dessa orquestra.
Bem, já está pintado aí um clima do sonho, um clima de um transporte para o universo infantil, para o universo da inocência e da pureza. Essa clarineta, as duas clarinetas agora vão dando esse sinal. E o maestro, vocês vão observar, sempre fazendo a expressão no rosto do que ele deseja musicalmente. É muito curioso esse mecanismo de caras e bocas do maestro. Nem todos são assim, alguns maestros são enigmáticos, outros apenas apontam com os olhos. Esse aí é mais, digamos assim, extrovertido. Observem que quando se toca o oboé, como esse instrumento que apareceu agora, a boca do intérprete fica diferente. Por quê? Porque no oboé, o intérprete não aperta a paleta com os dentes, ele não toca com os dentes. Já no clarinete, no fagote, ele prende com os dentes. O oboé é solto dentro da boca, apenas os lábios prendem a paleta. Nós vamos ter a oportunidade de ver isso adiante. Verifiquem que há algo de brincadeira na obra, algo de infância. O próprio maestro que gosta das expressões, ele faz as expressões faciais da brincadeira. Aí temos a clarineta e o clarone, que é uma clarineta mais grave, aquela que parecia um cachimbão preto. Repete-se o tema. Clarineta. Reparem, ele prende o bocal ali, a paleta, com a boca, com os dentes. No oboé, só os lábios. Nós já vamos ver isso. Observem também que em nenhum momento a orquestra é pesada, as massas orquestrais são pesadas, há como que uma transparência, a gente parece ver através, ver e ouvir através da orquestra, não é uma barreira de sons, são sons nos quais nós podemos penetrar com os ouvidos, inclusive percebendo peculiaridades. Isso era típico de um compositor que era regente e um grande regente, que conhecia a orquestra. Aí o maestro com as suas expressões faciais. Volta ao tema inicial, mas já com variações. As trompas.
os contrabaixos sendo tocados em pizzicato e aí as madeiras, as flautas. 4 flautas tocam aí. Bonita sonoridade, repare. As cordas ficam em contraponto. Ali os tímpanos, suavemente percutidos. A câmera vem vindo, abrindo para todo o corpo orquestral. Reparem que é uma orquestra já bastante grande. O efetivo orquestral aí deve estar pelos 90 músicos, pelo menos. Reparem também que os sons que se cruzam não são aqueles da harmonia tradicional. Há dissonâncias leves. Mas eu destaco e insisto na sonoridade, os timbres, os sons, tanto quanto a melodia. Como esse maestro gesticula muito, isso é um estilo, há quem condene esse estilo e há quem ache ótimo. O diretor de TV desse trabalho focaliza bastante o maestro. Agora reparem, e não vale isso aqui qualquer fofoca da minha parte, que os músicos não olham muito para o maestro. Eu não sei bem porquê nesse caso. Aquela olhada que o músico dá, aquela subida de olho para saber o que o maestro está querendo, não acontece muito com essa orquestra não. Eles tocam e pouco batem o olho no maestro. Podem observar isso. Outro está muito bem treinado, ensaiado, ou às vezes a orquestra tem resistência aos maestros. Não sei se é o caso, imagino que não. Porque ele fica lá na frente gesticulando, mas esse gesto tem que ser acompanhado mais ou menos pelo olhar, porque ele marca a intenção da obra. Agora fica bem forte toda a orquestra. Percussão, toda toca, xilofone, ali atrás um triângulo. Essa é uma parte muito brilhante desse primeiro movimento. Lembra bem um sonho infantil. O maestro chega até a cantarolar. Os metais fortes, tons ou trompetes.
orquestra toca forte, sem violência, porém. O maestro chega a pular, repara. As cordas, novamente. O maestro empolgadíssimo. Eu falo no maestro porque há várias correntes de maestro. Há aqueles maestros que defendem a ideia de que eles devem manter um controle emocional, racional, permanente sobre a orquestra, embora estando emocionado. E há outros que consideram que a emoção deles, ainda que ela seja forte, até exagerada, se for verdadeira, não importa, deve-se passar aos músicos. Ele passa a intenção, passa a energia, mais do que propriamente um comando sereno. São temperamentos. Há maestros com temperamentos assim. Esse maestro chama-se James Conlon. Não sei qual é a nacionalidade dele, mas os temperamentos latinos são mais arrebatados, embora o nome dele não seja latino. O rosto parece um pouco. Ele é evidentemente um maestro que se deixa possuir pelo entusiasmo da música e com isso busca contagiar a orquestra. Ele às vezes cumprimenta, sorri afetivamente. Nem todos os maestros fazem isso, a não ser ao fim da obra. Agora, como Mahler é um orquestrador variado, impõe-se talvez essa relação mais funda com a natureza íntima da orquestra, porque toda a orquestra é trabalhada não do modo tradicional, mas com subidas, com descidas, com alternâncias, com dissonâncias. Não há nada de tradicional aí na obra de Mahler. E volta ao tema inicial. Reexposição do tema inicial. Para quem quiser aprofundar o entendimento, o mergulho nessa quarta sinfonia, há vários discos CD de muito boa qualidade com a obra de Mahler. E ali se pode ouvir em pormenor o que às vezes aqui é visão, mas o meu comentário não deixam ouvir em plenitude. Reparem a afinação da orquestra aqui nessa passagem. A beleza sonora.
vai se preparando o final, com temas do primeiro movimento. E assim esse universo de Mahler é diferente, é inusitado, não é revolucionário, não é uma transformação, trabalha com o material já existente, recolocando a orquestração, tudo de um modo especial, muita qualidade, muita transparência, muita clareza, é algo assim de muita nobreza sonora. E ao mesmo tempo, psicologicamente, expressando a ânsia de infância, a ânsia de pureza. Até parece que lá nos começos do século XX, eles estavam percebendo que esse iria ser um século em que a pureza tantas vezes é massacrada, em que os valores da inocência são substituídos pelos valores do comercialismo, do consumismo, da guerra, da violência, da ambição. Até parece. A música tem também esse caráter ético, que é fundamental, porque ela repõe dentro do ser humano a certeza de que a estética é uma ética. A estética é a ética da forma. É a ética da beleza. A beleza como forma, uma forma ética, uma ética da forma. A forma, seja a forma musical, a forma da pintura, que está na estética, a beleza dela é uma ética. Essa ética se chama estética. Enfim, não vou ficar aqui trabalhando com as palavras. Muito obrigado. Se vocês tiverem interesse nas sinfonias e canções de Mahler, há um pequeno livro, esse que está aqui, Mahler, Sinfonias e Canções. Eles são guias musicais da BBC de Londres, que foram traduzidos e editados pela Zahar Editores. São livros técnicos, bastante técnicos musicalmente falando. São publicações de 1983. Eu não sei se ainda estão no catálogo das livrarias, mas é um trabalho que a BBC fez jamais para pessoas, quase que para músicos. Não é uma linguagem fácil, mas esse programa tem uma audiência variada de gente que está chegando à música clássica e gente que já está nela há muito tempo e volta e meia me manda maravilhosos e-mails corrigindo imperfeições aqui das minhas informações, o que me ajuda muito. Obrigado a vocês, tragam as crianças, não se esqueçam de que as crianças são a alma deste programa e a alma da vida. Aliás, essa sinfonia é todo o mundo infantil. E fiquemos aqui com a nossa reflexão de sempre, a de que música é vida interior. E quem tem vida interior jamais padecerá de solidão.